Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Começamos hoje com a detenção do diretor administrativo do Hospital Josina Machel. É mais um caso de desvio de fundos e neste estão em causa mais de 30 milhões de kwanzas, um dinheiro resultante da cobrança de consultas médicas. Trata-se do dinheiro de comparticipações das consultas médicas que os pacientes pagam nesta unidade hospitalar. A soma de kwanzas estava engavetada na tesouraria do hospital sob posse de 3 funcionários que também se encontram detidos. Os valores foram apreendidos como prova. Encontrou-se nas gavetas um valor aproximadamente 3 milhões e 700 e poucos mil kwanzas, o que não é normal nas instituições públicas, em qualquer local que seja. E, claro, questionado, o administrador, no caso o administrador administrativo, dizia que eles procediam assim porque não tinham um RUP. Como é óbvio, nós fomos atrás da informação. Em conversa com a AGT, informaram que não seria bem assim, nem que não tivessem o RUP, ou multicaixa. O que deviam ter feito é declarar os valores sempre a nível das instituições da AGT. De janeiro até junho deste ano, o IGAI registrou mais de 20 detenções de funcionários com maior realce para os agentes da fiscalização das administrações municipais. Nós tivemos que fazer uma pesquisa mais aprofundada e percebemos que tinha nas caixas, durante o mês, esse mês fim de julho, teriam arrecadado aproximadamente 11 milhões de kwanzas. E é claro que numa ação respectiva tivemos que questionar os relatórios sobre os valores arrecadados, percebemos que havia explicações que não faziam muito sentido. Dentre estas é que quase 4 milhões havia sido gasto para o aluguer de uma viatura do diretor-geral. O diretor da Inspeção-Geral da Administração do Estado apelou aos funcionários da função pública a absterem-se de práticas negativas que mancham o bom nome das instituições. A população tem que participar no ato de fiscalização, porquanto já sabemos a partida que não se deve entregar dinheiro à mão a qualquer pessoa. E se assim for, tem que justificar mediante uma nota de pagamento para que seja controlada. Diante de uma situação que virem em que o funcionário público não estiver a proceder corretamente, devem ligar imediatamente para o 119, que é o call center da IGAI. Este período de matrícula nas escolas também é uma das preocupações apresentadas pelo cabeçalho da Inspeção-Geral da Administração do Estado, pelo facto de haver venda de vagas nas instituições de ensino. Não perca também hoje em destaque inscrições no ensino médio, movimentação que marca o penúltimo dia nas escolas de Luanda. Também hoje os pais gastam mais com propinas no ano letivo que se avizinha e as reações não se fazem esperar. Progressão de ravinas que podem comprometer o acesso a importantes fazendas no Calumbo. Saúde e o desafio na luta para a redução da procura de tratamento no exterior. Recomendações aos embaixadores impulsados hoje pelo chefe de Estado no Palácio. Celebração dos 174 anos da cidade de Moçambique, no Namibe. Outra vez boa noite. Saúde materna em destaque a seguir. O país ganhou nos últimos anos unidades de referência que potenciaram o setor a este nível. Em algumas das principais maternidades foram melhoradas as condições para o serviço de partos, mas nem por isso o atendimento chega a ser mais adequado, segundo o que constatamos. Angola é o 4º país do mundo com a maior taxa de fertilidade. O nível de natalidade no país tem crescido consideravelmente. Porém, nos hospitais, muitas pacientes reclamam do comportamento das parteiras. Gritam com as pacientes, ofendem, não é?
deixam às vezes aí a pessoa até muita dor, não dão resposta no momento certo, na hora certa. E aliás, até casos às vezes até que a paciente acaba por perder a vida, algumas acabam mesmo por perder o bebê. E a pessoa vem com dor, e a dor ninguém consegue controlar. A doutora tem que ter paciência mesmo com o paciente. A mulher gestada precisa mesmo de amor e carinho. Elas têm que se comportar mesmo bem. Muito bem mesmo com as pacientes. Também precisa ser bem recebida. Já a Marquinha Domingos, que teve o seu 6º parto na manhã de hoje, sente-se feliz pelo tratamento que recebeu. Graças a Deus, me atenderam tão bem. Fui muito recebido. É só Jesus. Eu penso que quem faz o hospital são os profissionais. E ao dizer que eu espero que os profissionais deem mais de si, mais entrega, que vão aprimorar mais os seus conhecimentos, porque acreditamos que a melhoria do serviço ou do Sistema Nacional de Saúde prende-se naturalmente com a procura da ciência. Deslocamos-nos até ao Hospital Municipal de Viana Capalanga, onde descobrimos que aqui existem poucas parteiras para atender a demanda da população. Nós temos um total de 12 enfermeiras efetivas e 5 médicos para a maternidade. É um número muito reduzido e que nós estamos a precisar com a máxima urgência de médicos e enfermeiros para a área da maternidade do Capalanga. O município de Viana é muito populoso e um médico nas 24 horas é mesmo desgastante. Esta realidade também se vive na maternidade Lucrécia Paim, conforme explica esta profissional da saúde. É preciso aumentar mais técnicos, porque sala de partos tem muito trabalho. Só temos 6 enfermeiras num turno e podemos ter 2 ou 3 fora de escala que saem, por exemplo, essas horas às 15. Dados das Nações Unidas apontam que a alta taxa de natalidade em Angola pode elevar o número da população para cerca de 36,7 milhões de pessoas ainda este ano. No entanto, no que diz respeito às leis e regulamento que garantem o acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva, Angola está com a média mundial de 62% e 76% abaixo dos índices de cobertura dos serviços de saúde. O país quer ver cada vez mais reforçado o número de especialistas em neurocirurgias. O objetivo passa por ampliar a capacidade de resposta a casos complexos e reduzir cada vez mais a procura de tratamento no exterior. Não chega a 20 o número de neurocirurgiões para atender toda a população angolana. O trabalho desta especialidade médica foi o foco do encontro de médicos e o Conselho do Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. O neurocirurgião trata de questões relacionadas ao cérebro como traumatismo cranianos, aneurismas, malformações, tumores e até dores crónicas. Angola tem 17 neurocirurgiões angolanos, mais 17 ou 18 expatriados. É um total de cerca de 35, 36 especialistas. Já temos dois médicos mais novos a fazer formação em neurocirurgia. Contamos que eles daqui a 5 anos sejam ainda melhores do que nós, já são mais 2, mas todos os anos vamos admitir mais gente e queremos que esse grupo cresça muito nos próximos 10 anos. A falta deste profissional nos hospitais de Angola é uma preocupação para o Ministério da Saúde. O país está, neste momento, a implementar um plano de formação especializada emergencial, não só para médicos, para técnicos de saúde, nas várias áreas, e em breve iniciaremos com grandes números da especialização em enfermagem. Além da carência de neurocirurgiões, falta nos hospitais o neuronavegador, um equipamento sofisticado usado nas cirurgias. Ele orienta o neurocirurgião a posicionar o instrumento cirúrgico com mais precisão na cirurgia cerebral. Não interessa só a experiência do cirurgião, interessa também, na moderna neurocirurgia, ter equipamentos que nos permitem fazer cirurgias mais rápidas, cirurgias mais seguras para os doentes. E, de facto, encontrei aqui no hospital todo esse armamentário cirúrgico. Falamos da educação a seguir. No ensino médio foi hoje registado o penúltimo dia de inscrições. Em Luanda, poucas escolas registaram enchentes. Mas em meio à luta na procura de vagas, descobrimos a aflição de encarregados e alunos.
Termina já nesta segunda-feira o processo de inscrição de novos alunos nas instituições técnicas de ensino médio público de Luanda. 7 dias foram dados como tempo limite para se efetuar as inscrições aos diversos cursos, mas, no entanto, há quem defenda a prorrogação do prazo. Na verdade, o período não é suficiente, não é? Não é suficiente para que todos que pretendem se candidatar a essas instituições, porque os certificados, as instituições na qual os educandos estão a vir, os certificados estão a demorar muito, porque sobretudo nas escolas privadas, não é? Até o momento, só hoje é que essas escolas começaram a fazer a distribuição do certificado. E, na verdade, há quem até nessa altura ainda não tem o certificado. Então, gostaríamos de pedir que o Estado pudesse prorrogar mais a data para as inscrições. Nos institutos comercial e industrial de Luanda, onde estão reservados 600 a 1000 vagas, encarregados de educação e futuros estudantes enaltecem a celeridade do processo e a qualidade de ensino. Graças a Deus, todo mundo que sai aqui nessas instituições são pessoas qualificadas. São pessoas qualificadas e sem nenhum problema. E também o Estado tem ajudado algumas pessoas quanto à bolsa de estudo para melhores alunos e temos nos dedicado para ver se também chegamos nesse nível de bolseiros. Mas está tudo a correr muito bem, foi muito fácil mesmo. Eu cheguei aqui às 9 e não demorei muito tempo. A oferta formativa nestas instituições de ensino foi criteriosamente selecionada de acordo às exigências de desenvolvimento do país. Os cursos técnicos são cursos que determinam o crescimento e o desenvolvimento de um país. Por isso é que há tanta aderência para os cursos técnicos. Esse é um instituto politécnico, não é que nós temos 6 cursos, também temos o curso básico, temos o curso técnico de secretariado, o curso técnico de contabilidade, curso técnico de informática, curso técnico de gestão de recursos humanos, curso técnico de comércio e o curso técnico de finanças. Nós vamos continuar com a nossa oferta formativa de 19 cursos que conformam 5 áreas de formação, designadamente a área de formação de construção civil, a área de formação de eletricidade eletrônica e telecomunicações, e ainda a área de formação de informática, a área de formação de mecânica e, por último, a área de formação de química. No ato da inscrição aos variados cursos, os candidatos às vagas devem apresentar uma cópia do bilhete de identidade, uma do certificado de conclusão do primeiro ciclo do ensino secundário da 9ª classe e a apresentação do comprovativo da taxa de inscrição correspondente a 1000 kwanzas. E está confirmado que o ano letivo que vem aí será de novos preços em relação às propinas no ensino privado. Os pais terão que gastar mais do que já pagam. A confirmação é da ANEP, a Associação Nacional do Ensino Particular, que afirma igualmente que não será uma grande subida, mas o receio dos pais é que haja aproveitamento da situação. Setembro é o mês reservado ao início das aulas no ensino geral em todo o território nacional. Por esta altura, pais e encarregados de educação preparam as condições necessárias para o arranque do ano letivo 2023-2024. Uma das grandes preocupações prende-se com o aumento ou não no preço das propinas nas instituições privadas. Não tem sido fácil. Há muita gente que está a retirar. Está a retirar porque não conseguem suprir essa despesa. Vamos ver até onde vai dar, mas espero que continue a fazer este ano. Pagou 8.500. Materiais é algo básico. Está difícil, mas mesmo assim eu prefiro porque nós primamos pelo bom ensino, né? Pela qualidade. Então, onde tem qualidade nós vamos. Para o preço, por ser minha filha também, né? O preço não é muito relevante. O melhor é o ensino. A ANEP, Associação Nacional do Ensino Privado, garante que não haverá aumento de propinas, e sim um reajuste, que deverá rondar os 10% e 20%. O Estado vai manter o regime de preços vigiados e enquanto mantiver este regime, obviamente que nós teremos autorizações administrativas e haverá um ajuste de propinas que deve estar balizado entre os 10% e 20%, dentro de um regime que pela primeira vez vai surgir, que é o da equidade econômica, ou seja, os colégios que mais cobram, ou seja, os mais caros, vão subir menos. Os colégios da classe A sobem menos, os da classe B subirão
um pouco mais, e as da classe C é que terão uma autorização que deve chegar então na ordem dos 20%. Em setembro de 2021 foi feito o último ajuste do preço das propinas no ensino privado. Segundo o presidente da ANEP, os pais e encarregados de educação estão informados sobre o reajuste, faltando apenas a publicação do decreto conjunto entre os Ministérios da Educação e das Finanças. Os pais foram informados de forma preventiva sobre a hipótese de que a propina deverá subir e deverá ser ajustada mediante um decreto executivo. Okay? E então, os pais já estão de prevenção, estão avisados, estão a fazer reconfirmações de matrículas. Há escolas que nós já não temos lugares, os pais já matricularam e aguardam apenas por uma confirmação que virá por via do decreto. Com o maior número de colégios ao nível nacional é na província de Luanda, onde esse reajuste poderá ser mais significativo, uma vez que aqui estão instaladas mais de 3.000 instituições privadas do ensino geral. É uma medida necessária para manter a empregabilidade, para manter a qualidade de ensino, porque o resultado da educação não tem preço. Na verdade, mas nós temos que ser equilibrados e temos que defender também o lado das famílias. Nós temos 4.047 colégios, dados atualizados a nível de Angola. Só em Luanda nós temos pouco mais de 3.000 colégios. Refira-se que a alteração dos valores das propinas no ensino público privado e privado é apenas autorizado pelo Executivo mediante solicitação fundamentada com uma análise da estrutura de custos das instituições de ensino privado. Segundo o Regulamento de Preços Vigiados, na justificação econômica e financeira, a percentagem definida deve ter como variáveis de base a inflação dos anos precedentes e atual, bem como o peso dos serviços de educação e ensino no índice de preços do consumidor nacional. Na província do Ambo foram denunciadas irregularidades no ensino privado. São casos que passam pela falta de legalização, cobranças indevidas e outras violações. O Gabinete Provincial da Educação no Ambo promoveu um seminário destinado aos gestores das instituições de ensino privado, por formas a se ultrapassarem as irregularidades constatadas. Percebemos que a nível da província o número de escolas do ensino privado está cada vez mais a crescer e vão crescendo um pouco fora da margem ou fora da lei. Então, nós, enquanto Gabinete Provincial, entendemos tentar conversar com os nossos parceiros para que estejam mais próximos, já que nós somos um dos interlocutores junto ao MIDI. Neste momento é a ilegalidade das instituições, estão à margem e depois percebe que há muitos estudantes que podem ficar nessas escolas ilegais, que depois podem não ter um fim último, que é a própria formação certificada. A Associação Provincial do Ensino Privado entende que o Executivo deve ser mais exigente com os infratores para que se continue a apostar na qualidade do ensino. Temos o controle de 82 instituições filiadas na Associação Provincial do Ensino Privado do Ambo. As legais, outras em processo de legalização. As que nem em processo de legalização, nem tão pouco legais, que a Direção Provincial da Educação, pelo Ministério, não nos confirmar, a nós não podemos filiar instituições não legalizadas, senão passamos a incorrer contra a lei. No Ambo, existem mais de 90 instituições de ensino privado e deste número, apenas 71 apresentam os seus dados estatísticos. Nós, a nível do nosso mapa, temos 92 escolas, mas das 92, o controle que temos são de 71, que dão sempre os seus dados estatísticos ao Gabinete Provincial. Embaixadores empossados no Palácio. Recomendações em destaque. É mais lá para frente, agora a preocupação com as ravinas que ganham espaço no Zango, que é o distrito de Luanda mais afetado pelo fenómeno. Vamos a seguir mostrar o caso de acesso a importantes fazendas agrícolas no Calumbo, que pode ser cortado, situação que carece de intervenção urgente. Os moradores do bairro Caquila, na comuna do Calumbo, e os clientes provenientes do mercado do quilômetro 30 e de outras províncias para a compra de vários produtos nas fazendas do Caquila afirmam que a ravina da centralidade do Zango 8000, que provocou uma outra, praticamente cortou o acesso às fazendas. Toda a água daqui sai do Zango 8000 até aqui.
Os funcionários do Caquila não conseguem andar através desse todo lodo daqui. Mesmo também carro, não aguentam passar, porque aqui essa terra daqui é falsa. Por cima está seco, mas por baixo está úmido. Está nos dificultar um pouco, porque o caminho mais próximo era daqui, para o Calumbo. Agora nós demos a volta até para o Bom Jesus, até eu chegar ao 30. Por isso que nós, às vezes, o produto nós alteramos um pouquinho. Estamos a gastar muito no transporte. Os automobilistas e mototaxistas afirmam que antes faziam 30 a 40 minutos do Caquila ao mercado do quilômetro 30, mas agora fazem 3 a 5 horas devido ao mau estado da via do Calumbo. Como passou lá uma máquina, então melhorou um bocado, mas aqui, desse lado aqui, já não está a passar carro nem moto, e esse caminho está mal, está faltando endireitar. Penso só para endireitar o caminho também. Taparem a ravina? Para tapar a ravina também. Nós também aqui nos fica também um pouco mais muito próximo. Menos daqui vai daqui fora lá no Zango, é um pouco já muito bom. Agora, estamos andando a volta assim, toda hora assim, estamos a ver que está mal assim. O empresário e fazendeiro João Carlos, que colocou o entulho na ravina e que empregou mais de 400 pessoas, fala da atual realidade que enfrenta no Caquila. Nessa altura nós estamos a tirar cerca de 40 toneladas por dia. Porque se nós começarmos a apostar na agricultura industrial ou nos grandes projetos, por exemplo, de grandes hectares, penso que não seria por ali o caminho. Tinha que ser primeiro agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Todas essas pessoas serão impossibilitadas de trabalhar, porque quem está a perder terras aqui não é só o João Carlos, é a comunidade de Caquila, a comunidade do 15, a comunidade de Cassec. Somos milhares de pessoas que serão afetadas se esta ravina continuar. Você me paga aqui o dinheiro e lá também meto no campo, a trabalhar também na minha lavra, lá no Kwanza Sul. Fechar a fazenda é sofrimento para nós e é sofrimento também para o povo daqui. Sim, porque o povo daqui depende do João Carlos. Com a duração de 1 ano, a administração municipal de Viana garante que as obras na ravina estão a bom ritmo. Está lá uma equipa técnica, uma empresa a trabalhar em 3 fases, que primeiro tem a ver com a limpeza e regularização da ravina, melhoria e regularização dos taludes, depois numa extensão de 3 km, o revestimento em betão para evitar a contínua erosão dos solos e transporte de solos vermelhos para a zona do Caquila, onde há uma grande produção de cebola e outros produtos do campo que tem dificultado, em alguns casos, ao transporte destes mesmos produtos para outra zona. A população do Caquila, Caçaca e do bairro 15 dependem da agricultura e a fazenda do empresário João Carlos, que tem mais de 40 hectares, que pode fechar, fornece cebola, tomate e repolho em várias províncias do sul de Angola. Prazo para os proprietários de apartamentos desabitados nas centralidades do Ambo. O ministro da Construção deu 90 dias para que as casas estejam ocupadas, sob pena dos proprietários perderem o direito sobre elas. O ministro da Construção, Carlos Alberto dos Santos, fez estas declarações a quando da visita ao Ambo e disse que a medida visa priorizar quem realmente necessita de uma moradia. O Ambo conta com 3 centralidades e, neste momento, a mais recente, inaugurada no município do Bailundo, está com um nível de ocupação na ordem dos 30%. Baixamos 2 orientações importantes, que até o final deste ano pudéssemos ter concluído o processo das entregas das habitações que lá estão. Por outra, uma outra decisão importante é que todo aquele que beneficia de uma casa construída com fundos públicos, ele terá, a partir do momento em que receba o termo de entrega da casa, terá um máximo de 90 dias, são 3 meses, para que ele ocupe efetivamente a casa. Não sendo assim, a casa deve voltar novamente para o domínio do Estado. A sociedade civil já reagiu ao anúncio do ministro e entende que existem pessoas que não têm interesse em residir nas centralidades. As centralidades e outros projetos de habitação social já têm mais de 10 anos e muitas casas, muita gente tem as chaves, mas não habitam nelas e com muita juventude a precisar delas. Então é uma medida benéfica, bem-aja. Mais que discursos, o sociólogo Atanagildo Paulo descreve ser fundamental a efetivação desta medida
para favorecer os mais necessitados. Se o Estado implementar esta medida, não vamos ter casas abandonadas e o que nós estamos a ter são prejuízos ao Estado, porque depois essas casas são vandalizadas, meios que já tinham sido colocados são roubados e quem tem que substituir é o Estado. É uma medida adequada, mas que não fiquemos ainda apenas pelas palavras, mas que passemos à ação. Com esta medida anunciada pelo Ministro das Obras Públicas na província do Ambo, o que se pretende é que as habitações construídas com fundos públicos estejam de facto ocupadas, preservadas, beneficiando o maior número de famílias. E depois do intervalo, os 174 anos da cidade de Moçambique, no Namibe. E também as recomendações deixadas aos embaixadores empossados hoje pelo chefe de Estado. É o Girassol Jornal, fique ligado, voltamos a seguir. Até já! Já de volta outra vez, boa noite. O Presidente da República conferiu hoje posse aos embaixadores nomeados recentemente para a Austrália, Indonésia e Timor-Leste. São países onde Angola terá pela primeira vez representações diplomáticas na agenda dos empossados. O mesmo desafio, a aposta na cooperação económica. Angola ganha pela primeira vez embaixadas na Austrália, Indonésia e Timor-Leste. Por tratar-se de um lugar desconhecido em termos de diplomacia, o embaixador de Angola na Indonésia tem como um dos focos a cooperação econômica. Por se tratar da primeira missão angolana na República da Indonésia, a nossa atenção, em primeira instância, será voltada para a implantação e a estruturação da missão diplomática. E, num segundo momento, nós vamos desencadear ações e iniciativas que concorrerão naturalmente para o estreitamento e aprofundamento das relações político-diplomáticas existentes entre Angola e a Indonésia e, de igual modo, também viabilizar a cooperação econômica na base do princípio da complementariedade econômica. O embaixador de Angola em Timor-Leste traça como plano de sua missão fortalecer relações comerciais e culturais, olhando para a localização geográfica estratégica. A área do comércio, a área da cultura, a área da comunicação, telecomunicações, comunicação social, serão áreas específicas das quais também poderemos nos concentrar. Temos o turismo, tendo em conta a sua localização geográfica, e foi a instrução e o Presidente citou bem. Portanto, é um leque de coisas que poderemos reforçar e fazer com aquele país. A balança comercial entre Angola e Austrália é dominada por trocas no ramo da mineração e o embaixador de Angola neste país disse que vai procurar equilibrar, atraindo investimentos noutros setores. A Austrália é a 12ª maior economia do mundo, faz parte do grupo do G20, das 20 maiores economias do mundo, e tem áreas ínfimas para as quais Angola poderá beneficiar. A título de exemplo, muitos dos cereais que chegam ao nosso país, cereais e seus derivados, como por exemplo a farinha de trigo, importados do Médio Oriente, são de origem australiana. Portanto, a Austrália os produz, exporta para o Médio Oriente e estes países do Médio Oriente reexportam para Angola. Havendo esta ligação direta, os nossos empresários poderão ter aqui mais uma porta para a diversificação da sua matriz de relacionamento. É a primeira vez que Angola instala embaixadas nesses países, nomeadamente Austrália, Indonésia e República do Timor-Leste. E segundo o Presidente da República, é o momento ideal para Angola instalar a sua influência nesses territórios. Os 3 países para onde foram indicados, tanto a Austrália, a Indonésia e Timor-Leste, são países importantes e, portanto, justifica a nossa presença para que possamos reforçar os laços de amizade e de cooperação que, de alguma forma, já existem com esses mesmos países. João Lourenço valorizou o facto de termos, finalmente, uma embaixada em Timor-Leste, sendo o único país da CPLP que ainda não tinha uma representação diplomática angolana. No caso particular de Timor-Leste,
Gostaria de destacar o facto de ser o único país da CPLP onde Angola não tem embaixada. Portanto, era uma situação incompreensível que estamos agora a corrigir com a abertura de uma embaixada de Angola nesse país membro da nossa família lusófona, nossa comunidade de países de língua oficial portuguesa. Os diplomatas empossados foram nomeados pelo Presidente da República nos termos da Constituição na última quarta-feira. A Comissão de Moradores do bairro Partido, Distrito Urbano do Benfica, foi hoje recebida em audiência no Parlamento. A Comissão diz que não está satisfeita com as mudanças feitas recentemente no mapa cadastral do bairro e pede que se reponha à legalidade. Responsáveis da Comissão de Moradores referem que até 2019 o bairro Partido começava na Angomarte e terminava na zona do Pôr do Sol. Entretanto, em 2020 foram surpreendidos quando repentinamente o partido foi dividido em 5 partes. O mapa apresenta, na verdade, uma divisão do bairro Partido em 5, sendo, neste caso, da Níxia a Dona Xepa, constituindo, na proposta, um bairro, da Dona Xepa ao Punive, outro, do Punive ao Clube Náutico da Total e da Total até ao Pôr do Sol, tal como propõe o mapa cadastral vindo da administração. Uma multiplicação, digamos, uma multiplicação desse tipo prejudica a todos. Prejudica o bairro Partido, prejudica também os tomadores de decisão política. Este foi o motivo pelo qual a 4ª Comissão de Trabalho Especializado da Assembleia Nacional recebeu hoje em audiência uma comitiva da referida Comissão de Moradores. Da parte dos parlamentares ficou a garantia de um trabalho de advocacia diante das instituições responsáveis pela administração do território. Ouvimos as suas preocupações e, uma vez que se trata de matéria de competência exclusiva dos órgãos do Poder Executivo, dos órgãos da administração local, vamos pedir à senhora Presidente da Assembleia Nacional para encaminhar o dossiê ao Ministério da Administração do Território e ao Governo da província de Luanda para se encontrar uma solução. O que os deputados da 4ª Comissão consideraram durante o encontro, durante a conversa, foi que é preciso chamar as pessoas, ouvir as pessoas e, se possível, encontrar-se uma solução de consenso, uma solução que permita ultrapassar o diferendo. Na Casa das Leis, esta sexta-feira ficou também marcada pela apreciação e votação do relatório parecer conjunto na especialidade da proposta de lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República, sob o olhar atento do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. O documento, que aguarda agora a discussão e aprovação final global, apresenta uma relevante importância, tendo em vista a proteção e salvaguarda das entidades em questão. Quem teve essa responsabilidade do mais alto nível merece esta responsabilidade de dar aulas, de trabalhar para a área social. São estes os elementos que nós vimos trabalhando neste diploma extremamente importante. Sublinho os 5 pontos que tratamos na minha ótica: questão da dignidade, questão da transparência, questão da família, questão de segurança e esta questão do pós. Então, o que é que depois vai fazer o nosso vice-presidente? Angola e Moçambique assinaram hoje um protocolo de cooperação no domínio empresarial. Os dois países pretendem uma maior troca de experiências na perspectiva do fomento às pequenas e médias empresas. Angola e Moçambique marcam mais um passo no reforço das relações. Os dois países assinaram um protocolo de cooperação no quadro das micro, pequenas e médias empresas. O documento rubricado entre os dois países visa, entre outras questões, a possibilidade de capacitação de quadros, a desburocratização de processos de certificação de empresas e a valorização da produção nacional.
De modo resumido, é um trabalho que começou não hoje, mas que culminou com este compromisso e daqui em diante nós vamos despoletar outros compromissos a nível da CPLP que certamente poderão culminar com a assinatura de outros protocolos de cooperação, por exemplo, com o SEBRAE, a nossa congênere do Brasil, porque já temos até com a nossa congênere de Portugal, o IPM, vamos também assinar com o SEBRAE e certamente a médio prazo nós vamos testemunhar ações que poderão culminar com uma proposta de criação de uma associação a nível da CPLP, das instituições congêneres do INAPEM. O setor empresarial privado, que conta com o suporte do Banco Africano de Desenvolvimento, tem criado várias ações por meio do INAPEM. Há 11 anos, o INAPEM tinha apenas um único estabelecimento para certificação de empresas. Atualmente, o quadro é diferente. Com os avanços tecnológicos, o processo ficou mais facilitado. Hoje, o país tem um total de 39 mil empresas certificadas. Com 563 produtos com selo feito em Angola, a exportação está igualmente observada na parceria. O país testemunhou recentemente a realização do primeiro Fórum Econômico República Democrática do Congo, Angola, em que nós tivemos um espaço em que as empresas que já estão a produzir produtos e incorporaram já o selo feito em Angola exporem na República Democrática do Congo. E nós poderemos, se calhar, no futuro, utilizar este modelo, apoiar as nossas empresas a cederem ao mercado externo, por exemplo, Moçambique, como referiu, com a marca feita em Angola nos nossos produtos. Sim, é possível. Claro que agora vamos despoletar esses processos e certamente do lado dos nossos colegas de Moçambique poderão também despoletar esse processo e a curto prazo avaliar a possibilidade de empresas angolanas exportarem para Moçambique. Claro, do nosso lado o que nós defendemos é que tenham efetivamente o selo feito em Angola. Em Moçambique, cerca de 99% das micro, pequenas e médias empresas são o mote da economia do país vizinho. Segundo a diretora-geral do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, a informalidade desses negócios ainda são expressivos. Há esta percepção de que no momento do início do negócio é preciso apoiar, dar alguns incentivos às micro, pequenas e médias empresas para permitir que nos primeiros anos possam ter alguma capacidade de fazer o seu reinvestimento e depois de algum tempo entrarem para o regime geral. Isso representa ganhos para a economia, porque vai trazer um elevado grupo econômico que está a atuar na informalidade para a formalidade. Os produtos como distração mineira e laticínios são alguns que ambos os países têm as atenções voltadas para a partilha de experiência e, posteriormente, exportações. Moçambique, 174 anos, em destaque. A ONU anuncia encerramento do Escritório dos Direitos Humanos no Uganda. O assunto faz parte do compacto internacional que vai ser desenvolvido hoje pela Janete Meio-Dia e já está aqui connosco. Boa noite, Janete. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Assim, boa noite. A Organização das Nações Unidas anunciou por este sábado o encerramento do seu Gabinete dos Direitos Humanos no Uganda. A ONU fez o anúncio através de um comunicado e lamentou o facto por considerar que ainda existem sérios problemas em matéria de direitos humanos depois de 18 anos a operar no Uganda. O governo ugandês recusou-se a renovar um acordo que autorizava as atividades do Escritório dos Direitos Humanos da ONU no país. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. A junta militar do Níger desfez 5 acordos de cooperação militar com a França, que duram desde os períodos de 1997 e 2020. A decisão sobre a revogação foi lida em rede nacional pelo representante da junta militar nigerina, Amadou Abdourahmane Tiani. A propósito desta informação, a França reagiu hoje, sublinhando que só as autoridades legítimas do Níger estavam em condições de romper qualquer acordo. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental ficou de determinar hoje uma intervenção no Níger para derrubar os líderes que tomaram o poder por um golpe de Estado. A CEDEAO assegurou que pode autorizar a força se Mohamed Bazoum não voltar ao poder até domingo.
Na Etiópia, o Conselho de Ministros declarou estado de emergência na região de Anhara, depois das autoridades terem pedido ajuda, numa altura em que se intensificam os combates entre os militares e as forças regionais. A decisão foi anunciada pelo gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed, depois de o líder da região de Anhara ter dito que a aplicação da lei não era mais capaz de conter a violência. Anhara, a segunda região mais populosa da Etiópia, vive sob instabilidade desde uma tentativa de desarmamento das suas forças pelas autoridades federais. Em Portugal, o Papa Francisco participou hoje na celebração do Sacramento da Reconciliação em Lisboa, palco que acolhe o terceiro dia de celebrações da Jornada Mundial da Juventude. Ainda hoje, no Centro Paroquial de Serafina, Francisco manteve um encontro com representantes de instituições de caridade, no qual agradeceu o trabalho destas, antes de almoçar com os jovens na Nunciatura Apostólica. O dia de hoje foi também marcado pela confissão de vários jovens aos líderes religiosos e pela participação do Papa Francisco na Via Sacra. Prevê-se que o Sumo Pontífice visite o Santuário de Fátima neste sábado, onde irá orar com jovens. O Bangladesh registrou um número recorde de mortes e infecções por dengue pelo segundo ano consecutivo. Na cidade de Dhaka, o hospital luta para encontrar espaço para atender a atual demanda de pacientes que deram entrada nesta sexta-feira. Segundo as autoridades oficiais, neste ano, mais de 37 mil pessoas foram infectadas. Até ao momento, foram registradas 283 mortes causadas pela doença. Está contada a atualidade internacional. Eu volto amanhã. Boa noite. Boa noite, Janete. Pronto. E está hoje em festa a cidade de Moçambique. A capital da província do Namibe ascendeu a categoria de cidade em 1849 e completa hoje 174 anos. Moçambique está em festa. A capital do Namibe assinala hoje, 4 de agosto, 174 anos desde que ascendeu a categoria de cidade em 1849. E em dia de aniversário, os seus habitantes falam daquilo que é o desenvolvimento de Moçambique nos dias de hoje e ainda das dificuldades que a população enfrenta em algumas áreas. A questão do saneamento básico é um aspecto fundamental porque afeta a saúde das nossas populações. Então é preciso que se melhore aquilo que tem sido a questão do saneamento básico. O que está bom aqui no bairro é a energia. A energia agora, só temos um problema de água. 2 dias sim, dois dias não, um dia sim. E fica muito difícil para nós. A viagem de acesso, sendo sincero, está mesmo mal. Estamos a precisar de asfalto. Já deram um bom princípio, mas não está dando um último acabamento aqui. Está a ser muito difícil para nós também. Temos um pouco de debilidade, é mesmo as estradas e falta de esgoto. Porque os moradores, quando fazem os seus trabalhos dentro das suas casas, não têm por onde colocar ou despejar a água. Então despejam mesmo na estrada. Já o administrador municipal garante que a cidade vai beneficiar nos próximos 18 meses de obras de requalificação para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Nós temos elencados todas as ações prioritárias. Como dissemos, nós temos um plano, o chamado Plano Especial de Moçambique, que nós designamos por PEM. Esse plano tem um prazo de execução de 18 meses. Todos os projetos em curso vão dar a volta de 25 mil ligações domiciliares. Estamos a falar no domínio das vias de comunicação, mais arruamentos. Nós estamos a terminar uma primeira fase com 90 km em Moçambique, mas vamos reforçar, vamos passar para a segunda fase com mais 20 km no domínio da iluminação pública. Temos novos projetos para a extensão não só da rede existente, como também levar a iluminação pública naquelas zonas onde atualmente ainda não temos iluminação pública. Estamos a falar de aproximadamente 10 postos de transformação espalhados pela zona periférica para estender a rede. Não perca depois do intervalo as novidades que marcam o dia a nível do desporto. E também turismo, com as boas novas que chegam da província da Huila. O Girassol Jornal, fique ligado, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. E antes do cartaz na rede, temos turismo
com o que vem da Huila, turismo que é um setor promissor para o futuro da economia do país. E é para Huila que vamos passar rapidamente numa das mais ricas regiões turísticas do país. O setor do turismo pode tornar-se a curto prazo uma das principais fontes de arrecadação de receitas para o país. Para tal, devem ser feitos mais investimentos em formação de quadros para o setor e em infraestruturas com realce para as vias de acesso aos pontos turísticos das várias regiões do país. Precisamos ainda de infraestruturas. Dentro da sua cadeia de valores, precisamos ainda de trabalhar muitas infraestruturas e principalmente na parte que diz respeito à formação do capital humano. É importante que haja uma maior dedicação do setor da formação na área do turismo para que se possam criar condições para receber turistas. Temos alguns handicaps, mas que paulatinamente vão sendo ultrapassados. Numa fase inicial era melhorar os serviços e infraestruturas do turismo, para que a oferta pudesse ser regular, para que a gente possa oferecer ao turista as condições que ele encontra na SADEC. Existem, no entanto, outros constrangimentos que dificultam o bom funcionamento do turismo no país. Luanda, os cartões funcionam bem, no resto das províncias é que não funcionam. Portanto, era um alerta que nós deixávamos para que a facilidade de utilização dos cartões fosse generalizada. Nós não podemos obrigar, de certa forma, porque os cartões ao não funcionar, nós obrigamos os turistas a ter que andar com dinheiro. Nós na SADEC vemos que o PIB de quase todos os países da SADEC ele é impactado grandemente pelo setor do turismo. Aqui ainda não, o turismo ainda não ganhou a importância que tem em outros países. Espero e auguro que isso seja uma realidade muito breve. Só nós aí vamos conseguir ter um turismo competitivo para a região da SADEC. Com relação aos preços do setor da hotelaria, para o turista nacional, eles são de facto exorbitantes. Mas se formos comparar para o turista em si, e com esta subida vertiginosa do câmbio do dólar e do euro, o turismo está barato para quem vem de fora. Sexta-feira, dia de cartaz na rede, sugestões de propostas para o seu fim de semana. E a Luma Tamba, que traz os melhores roteiros para o seu fim de semana, já aqui está. Boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. E boa noite a você que está ligado ao Girassol Jornal. Nós trouxemos aqui algumas sugestões. Acompanhe agora o que nós temos como proposta. O cartaz na rede reserva para este final de semana o Resort Bantu, que vai acolher no domingo o grande show de Euclides da Lomba. O show começa às 14 horas. O autor do grande sucesso, Eu Amo, vai partilhar o palco com vários artistas. Karina Santos é a convidada especial. O Horizonte Nzingambande propõe a peça A Dívida como sugestão neste sábado e domingo às 19h15 e às 21h15. As crianças, como sabem, continuam de férias e o que não faltam são sugestões para ocupá-las da melhor maneira possível. Das 9 às 14 horas de segunda a sábado, a rede de mediatecas continua com as colunas de férias para os mais pequenos, oficina de arte, canto, clube de leituras, teatro e muito mais. E ainda dá tempo para fazer as inscrições em Luanda, Huila, Huambo e Mochico. Acontece amanhã no Hotel Nempazo, no Zaire, a gala que vai eleger a mulher mais bonita do sonho, às 19 horas, sobre o lema Proteção e Preservação dos Mangais. Para quem não quiser sair de casa, continue com a programação da TV Girassol, porque no sábado teremos biografia e no domingo Tudo Passa Aqui vai levar o melhor do entretenimento nacional e internacional. E também não perca a estreia do filme Machete, no domingo às 22 horas. Estas foram as propostas de cartaz na rede. Para a próxima semana temos mais novidades. Então, até lá, mais Girassol, mais cultura aqui, né? Obrigada, Lu, por essas informações. Sexta-feira contamos com um novo roteiro. Com certeza. Simeão, bom final de semana. Estamos juntos. E termina também aqui a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta a estar consigo amanhã com a Dilson Garcia e a Janete Meio-Dia. Continuação de boa noite. Mas a seguir tem The Blacklist. Estamos juntos.